capítulo 3, no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Podem tomar os seus assentos, meus irmãos. Tomen sus asientos, hermanos míos. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Através da história, A través de la historia, conhecendo a história das civilizações, conociendo historias de civilizaciones, nós já vimos povos inteiros serem dizimados, hemos visto pueblos enteros ser dizimados, gerações inteiras serem totalmente exterminadas generaciones enteras ser exterminadas pelo desconhecido, por lo desconocido, por coisas que não sabiam cosas que no sabían, que causava morte, mas causava morte. que causaba la muerte, pero causaba muerte. Nós temos o desaparecimento Tenemos el desaparecimiento de povos inteiros, e ninguém sabe para onde foi. de pueblos enteros y nadie sabe dónde fueron. E com o passar do tempo, Y con el pasar del tiempo, através do conhecimento humano, a través del conocimiento humano, algumas coisas foram descobertas. unas cosas fueron descubiertas. Algumas dessas civilizações morreram por causa de viroses, Murieron por causa de los virosis algumas por causa de o bactérias, por bacterias. algumas morreram por falta de higiene. Otros murieron por causa de higiene. Algumas das civilizações mais poderosas da história, Otra civilización más poderosa de la historia. houve um tempo que a expectativa de vida deles não passava de 20 anos. Hubo un tiempo de su tiempo de expectativa no pasaba de 20 años. Problemas estomacais. Problemas estomacales. Tivemos a questão do desaparecimento dos índios das Américas, Cuestión del desaparecimiento de los indios de América. astecas, maias, os mais Los famosos. aztecas y mayas, los más famosos. Até hoje ninguém sabe exatamente porquê. Hoy en día nadie sabe exactamente un porqué. Uno, Mas existem opções. sino que hay opciones. Na maioria dos casos morreram por desconhecimento La mayoría de los casos murieron por desconocimiento. de coisas que faziam que iam lhes custando a vida. Lo que hacía que les cueste la vida. Chegou até se cogitar uma civilização Ha llegado a verse una generación que morreu porque descobriu o cimento. que murió porque descubrió el cemento. Não sabiam o quanto poderia fazer mal o contato No sabían cuánto haría mal el contacto e foram se metendo com a substância e acabaram morrendo. y manejaban la sustancia y murieron. Quando a gente não conhece uma coisa Cuando no conocemos algo e a gente continua sistematicamente se utilizando ou fazendo ou vendo, y sistemáticamente seguimos haciendo, viendo, nós podemos infelizmente ser exterminados infelizmente podemos ser exterminados e podemos morrer y prematuramente. morir prematuramente. Esse versículo que eu li Este pasaje que he leído, é um versículo que já está falando sobre os efeitos versículo que habla sobre los efectos da de desobediência, la desobediencia, os efeitos do pecado. efectos del pecado. Deus fez Adão e Eva Dios hizo a Adán y Eva. e disse para Adão, que acredito transmitiu a Eva, Le dijo a Adán que yo creo que le transmitió a Eva, o lugar para vocês morar é esse aqui. el lugar donde van a vivir es aquí. Só não comam daquele fruto ali porque não vai ser bom. Solo no coman de ese fruto que no será bueno. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. El día que de él coman, morirán. Deus não deu tantas instruções para o homem assim não, mas deu a ele sabedoria e inteligência. No le dio tanta instrucción, pero le dio sabiduría e inteligencia. Hoje nós vemos, meus irmãos, Hoy vemos, hermanos míos, cientistas os mais sábios no planeta, científicos sabios en el planeta que ficam nomeando as que coisas. se quedan nombrando las cosas. Aí se eles acham lá, sei lá, um ossinho, esse ossinho aqui, eles colocam o nome lá, é do Australopithecus, não sei o que lá, Si encuentran un osito, le ponen un nombre astrolopithecus o Homus humus não sei o que. o humos homos con términos. Essa pedrinha aqui caiu do céu, Esta piedrita cayó del cielo. ela veio da Andrômeda Distâncios, não sei de lá onde, Vino de Andrómeda, de no sé dónde. para vocês verem como Deus deu inteligência a Adão e Eva. Para que vean cómo Dios dio inteligencia a Adán y Eva. Adão nomeou todas as coisas que estavam dentro do jardim, Abraham nombró todo lo que estaba dentro del jardín, sem a necessidade de consultar a internet, o Google. sin necesidad de consultar al internet o al Google. Ele foi colocando os nomes. Puso los nombres. Então Deus fez o homem e deu a ele a capacidade Puso al hombre, le dio la capacidad de entender exatamente o que Deus queria para ele. de entender
era exactamente lo que Dios quería para él. E todos vocês têm a capacidade, a inteligência de entender Todos ustedes tienen la capacidad de entender exatamente o que Deus quer para lo que vocês. Dios quiere exactamente para ustedes. E quando nós passamos a conhecer Cuando comenzamos a conocer a justiça ou a vontade de la Deus, justicia o la voluntad de Dios e nós não observamos o que Deus nos orienta, y no vemos lo que Dios nos orienta, nós passamos a transgredir a vontade de Deus. comenzamos a contradecir la voluntad de Dios. Nós passamos então a ofender a vontade de Deus, Comenzamos a ofender la voluntad de Dios. a transgredir os mandamentos, ordenanças, estatutos e preceitos do Todo-Poderoso. Transgredir mandamientos, preceptos del Todopoderoso. Então nós começamos a cometer algo muito conhecido. Cometemos algo muy conocido. Começamos a pecar. Comenzamos a pecar. Digam comigo, pecado. Digan conmigo, pecado. Muita gente está morrendo infeccionada espiritualmente pela virose ou bactérias dos pecados. Mucha gente está muriendo por la infección de los pecados. E essas mortes podem ser Y evitadas. esas muertes pueden ser evitadas. Muitas pessoas estão vivendo desgraçadamente na face da terra Mucha gente vive desgraciadamente a la faz de la tierra. e são desgraças totalmente Son evitáveis. desgracias evitables. Eu sei, meus irmãos, que hoje em dia falar de pecado, Sé que hoy en día hablar de pecado, hermanos, eu estou dizendo bastante isso, digo bastante esto. tem se tornado motivo de chacota. Se ha hecho motivo de desorden. O mundo acha que quando se fala de pecado, El mundo cree que cuando se trata de pecado, está falando-se em colocar cabresto no povo, está hablando de poner cabresto en el pueblo. está falando de quebrar a sistemática de liberdade do povo. Romper sistemática de libertad del pueblo. E as pessoas acham que a verdadeira liberdade, Creen que la verdadera libertad ela é conquistada a partir do momento que o homem possa pecar es conquistada desde que el hombre pueda pecar. voluntariamente, Voluntariamente, sistematicamente, sistemáticamente, premeditadamente. premeditadamente. O homem julga que isso é El liberdade, hombre juzga que esto es libertad. mas não é liberdade. Pero no es libertad. Na verdade é escravidão. En realidad es esclavitud. Então nós podemos discutir o pecado, Podemos discutir el pecado. podemos ser motivos de Podemos chacotas, ser motivo de desorden. mas eu digo a vocês uma coisa: Pero os digo algo. não se pode ignorar o No pecado se puede ignorar el pecado. e não se pode ignorar os efeitos malignos do pecado. No se puede ignorar los efectos Porque- malignos del pecado. Cedo ou tarde eles haverão de ser revelados. Porque tarde o temprano se revelarán. Paulo dizia aos Romanos no capítulo 3 que todos pecaram Pablo decía en Romanos capítulo 3 que todos e han pecado. todos carecem da glória do nosso Todos Deus. necesitan de la gloria de Dios. Nós vemos, meus irmãos, as Vemos feridas las heridas, hermano. de Adão e Eva e a De descendência Adán y Eva y descendencia. por causa do pecado. Por causa del pecado. Descobriram dolorosamente Descubrieron dolorosamente os efeitos do pecado, os efeitos da desobediência às ordens diretas de Deus. el pecado y desobediencia a las órdenes directas de Dios. João chega a dizer, meus irmãos, Juan llega a decir, hermanos míos, que se nós dissermos que nós não temos pecado, em nós não há si verdade. decimos que no tenemos pecado en nosotros no está la Então verdad. todos nós temos pecados, Entonces todos tenemos pecado. mas todos nós também podemos ser Pero perdoados. todos también podemos ser perdonados. O que nós não Lo podemos que no podemos e o que Deus não quer que a gente continue y lo que Dios no quiere que sigamos é viver debaixo da maldição, é viver debaixo da maldição do pecado. es vivir bajo la maldición del É pecado. viver debaixo da desgraça que o pecado traz. Vivir bajo la desgracia que el pecado E trae. não é porque Y no es porque a sociedade de hoje tem repugnância la sociedad de hoy tiene repugnancia ao ouvir questões a respeito ou relacionadas ao pecado, al oír circunstancias relacionadas que o con el pecado. pecado não existe. El pecado no existe. O profeta fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e El Deus. profeta dice que nuestros pecados nos separan de Dios. A Bíblia Sagrada diretamente está dizendo que se nós clamamos, mas nós mesmos criamos uma barreira, La Biblia directamente dice que si clamamos y hacemos una barrera, porque cometemos pecados, as nossas orações não terão resposta. porque ponemos la barrera, nuestros pecados no tendrán respuesta. Por isso eu quero dizer a você hoje, Por eso os digo hoy, nós podemos podemos nosotros ser perdoados, ser perdonados. porque o pecado foi vencido na cruz do Calvário, ele já está vencido. El pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario. Mas nós temos que receber a orientação, a instrução de Deus, Vamos a recibir orientación e instrucción de Dios. para que nós não tenhamos de viver sofrendo No tengamos que vivir sufriendo os efeitos maléficos, danosos do pecado. efectos maléficos de nuestro pecado. E eu quero dizer, meus irmãos, que o primeiro efeito do pecado Por eso digo, hermanos, del primer efecto del pecado é a separação de es Deus. la separación de Dios. Eu não li, não preciso ler capítulo 2 de Gênesis, capítulo 3 inteiro, mas eu posso dizer a vocês que Deus, Puedo decir que Dios, hermanos,
Ele visitava pessoalmente o homem no jardim. Visitaba personalmente al hombre en el jardín. Deus deu ao homem toda a condição de ser bem-sucedido e viver eternamente. Dios le dio al hombre la condición de ser exitoso y vivir eternamente. Deus tinha prazer em ver o homem estar bem. Se complacía al ver hombre estando bien. Mas de repente a Bíblia Sagrada nos fala Pero de repente la Biblia nos dice que veio o engano. que vino el engaño. Algumas pessoas até brincam fazendo piadas ou gozações. Algunos hasta juegan haciendo chistes o bromas. Mas será que Adão e Eva não perceberam que um animal falando era algo muito estranho? ¿Será que Adán y Eva no notaron de que era un animal hablando extraño? No jardim do Éden não tinha nada estranho. En el jardín del Edén no había nada extraño. No jardim do Éden tudo era possível. En el jardín del Edén todo era posible. Eu creio que não só, de repente haveria possibilidade de falar a serpente. Yo creo que no solamente podía hablar la serpiente. Vale se lembrar que não havia conhecimento da maldade. Vale recordar que no había conocimiento de la maldad. Vale se dizer que até mesmo hoje em algumas Vale ilhas, decirse que hasta hoy en algunas islas, onde alguns animais não conhecem o homem e não o veem como um predador natural, algunos animales no conocen al hombre y no lo ven como predador os natural. animais não têm nome, não têm medo do ser humano. Los animales no tienen miedo del ser Eu humano. acredito que no jardim era uma coisa fantástica, era pássaro sentando na cabeça de Adão, enfim, era por aí. Creo que sí era algo fantástico en el jardín del Edén. Hasta un pájaro podría Eu, pararse en la eu não frente sei de- dizer quais eram os animais que existiam lá, No sé cuáles eran los animales que existían allá. mas se lá tivesse elefante, Pero si hubiese elefante, Adão tranquilamente iria andar de elefante. Adán tranquilamente andaría en el elefante. Se lá tivesse leão, Si hubiese un león, de repente Adão iria dar ordem para o leão: olha, vai buscar uma verdura para mim ali. O leão ia fazer o quê? el variador del león que traiga una verdura. Não havia nada que causasse mal a ninguém, a nada. No había nada que le cause mal a nadie, no. Tudo era perfeito, era do jeito que Deus queria. Todo era perfecto como Dios quería. Mas aí, meus irmãos, o inimigo vem e entra na história. Ahí el enemigo viene y entra a la historia. Ele chega para a mulher Se le acerca a la mujer, e começa a falar: olha, como é que foi que Deus te falou? comienza a decirle cómo Dios te dijo. Ah, Deus falou que é para comer isso aqui, mas não é para comer daquele ali não. Dios dijo que comience todo esto, pero no de aquello allá. Daquela árvore ali não. Del árbol allí, no. Então a serpente disse à mulher: La serpiente le dijo a la mujer, mas pode comer sim. pero puedes comerlo. Deus falou que você vai morrer, mas você não vai morrer não. Dios te dijo que morirás, pero no será así. Pode ficar sossegada, Evinha. Está tranquila, Evita. A Bíblia não fala que a serpente falou isso, mas eu acho que a serpente estava agradando, né? Evinha. No dice que fue así, pero tal vez quería agradarle. Não vai morrer não. No morirá. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, Dios sabe que el día que comas de este fruto, os seus olhos se abrirão tus ojos se abrirán. e vocês serão como Y Deus. serán como dioses. Então o diabo fez a propaganda, El diablo hizo la propaganda. assim como o mundo hoje faz a propaganda. Como el mundo hoy hace propaganda. A propaganda do mundo hoje é essa. La propaganda del mundo hoy es esta. Ah, todo mundo está livre para fazer o que quiser. Todos están allí para hacer lo que quieran. O homem pode ter quanta mulher quiser, a mulher pode ter quantos homens quiser. Las mujeres pueden tener parejas cuanto quieran. Se quiser homem ter outro homem, pode ter. Mulher ter outra mulher, pode ter. O que que tem? É tempo de mente aberta. Estamos no século 21. Hombre con hombre, mujer con mujer, ¿qué tiene? Estamos en el Isso é siglo o que se XXI. propaga. Eso se propaga. Ah, esse negócio de crente ficar falando de pecado, isso não existe. Ese asunto de creyente hablar del pecado no existe. Não, Deus não quer isso não. Deus é amor, imagina. Dios no quiere eso. Dios es amor, imagínense. E a Bíblia Sagrada nos diz que a serpente disse: os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. La serpiente le dijo, tus ojos se abrirán y verán el bien y el mal. E a mulher viu que a árvore era boa para comer. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Eu sempre digo a vocês, meus irmãos, que o pecado é bom, Siempre os digo que el pecado es bueno. no sentido da prática do pecado. En el sentido de la práctica del pecado. Se o pecado não fosse uma coisa agradável ou gostosa de fazer, ninguém pecaria. Quem concorda, diga Si el amém. pecado no fuese algo agradable de hacer, nadie As pecaría. pessoas têm prazer em pecar porque o pecado pode trazer um prazer momentâneo. La gente tiene placer de pecar porque trae un placer momentáneo. As pessoas transgridem as ordens de Deus porque a transgressão pode trazer uma alegria momentânea. Las personas desobedecen porque desobediencia puede traer E alegría a momentánea. mesma propaganda que Satanás fez para Eva é a mesma que ele continua fazendo hoje. La propaganda que Satanás le hizo a Eva también sigue Ah, você pode sim usar droga, ficar lá, depois lá à noite, lá gozando a sua vida lá, tendo aí o seu relacionamento da forma que você quiser. Que isso é curtir a vida.
Diciendo, puedes usar drogas y puedes disfrutar la vida. Pode dar uma mentirazinha assim, uma mentirazinha santa aqui, outra mentirazinha santa ali. Tem problema não, é só mentir um pouquinho. Deus tem, Ele conhece você, vai, Ele sabe que você haveria de mentir mesmo. Diciendo hacer mentiritas santas no tiene nada de malo. Ah, aquela invejazinha, o que tem? Tem uma invejazinha. O que tem encher a carinha de cachaça um pouquinho só? Não tem nada não, isso aí é desfrutar. Tener envidia, ¿qué tiene? Emborracharse, ¿qué tiene? Eso es disfrutar. Uma contendazinha aqui e ali, Una contienda por aquí, por allí. uma porfia. Unas peleas. Tem problema não. No hay problema. Propaganda de Satanás é essa. Propaganda de Satanás es esta. A mesma que ele fez para Eva, continua. La misma que hizo a Eva. Mas o Sigue. primeiro efeito do pecado foi a separação entre o homem e Deus. Satanás fez propaganda enganosa. Satanás hizo propaganda engañosa. O homem e a mulher resolveram então pecar. El hombre y la mujer decidieron pecar. E a Bíblia fala que abriram então os olhos de ambos. Que abrieron los ojos de ambos. E imediatamente eles conheceram sim o bem e o mal. Logo viram que estavam De nus. inmediato conocieron bien el mal y vieron que estaban desnudos. E o que aconteceu foi que o relacionamento direto entre o homem e Deus foi maculado, foi manchado naquele dia. Lo que pasa es que la relación entre el hombre y Dios fue E cortada houve a ese día. separação entre o homem e Deus naquele mesmo momento, naquele mesmo dia. Y hubo separación entre el hombre y Dios en ese mismo Primeiro día. efeito foi essa separação. El efecto fue esa separación. E não separa só, o pecado não separa só o homem de Deus não. O pecado separa também o homem do homem, separa as pessoas das pessoas. El pecado no solamente separa de Dios, sino de hombres, las personas a las personas. A partir do momento que o pecado veio, a violência também veio. Desde que el pecado vino, violencia también E o vino. primeiro pecado entre o homem e o homem foi Primer pecado entre hombre y hombre o fue assassinato que Caim cometeu contra o seu irmão Abel. el asesinato de Caín contra Abel. E a partir desse momento a separação entre pessoas, a guerra entre pessoas não parou Y mais. desde ese instante la guerra entre personas no paró más. Paulo fala aos Gálatas: Pablo dice a los Gálatas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. porque las obras de la carne se manifiestan, las cuales son. Vejam vocês uma fila de pecados que separa o homem de Deus e separa o homem também do homem. Vean la fila de pecados que el hombre separa a Dios y también al hombre del hombre. Adultério. El adulterio. Teve uma irmã que escreveu uma carta semana passada Hay una hermana que escribió una carta e semana disse que a pasada nossa igreja não prega contra o adultério. diciendo que nuestra iglesia no predica contra el Só se a adulterio. senhora for surda, minha irmã. Solo si fuese sordo, Que aqui se hermana. prega contra todo tipo de pecado, sim. Aquí se predica contra todo pecado, sí. Isso é surdez. Eso es sordez. Adultério, Adulterio. fornicação. Fornicación. É Paulo falando aos Gálatas. Pablo hablando a los Gálatas. Impureza, La impureza. lascívia, La lascivia. idolatria é pecado. Idolatría es pecado. Se você tem ou pratica idolatria, coloca alguma coisa entre você e Deus, idolatria é pecado. Si practicas idolatría también es pecado. Feitiçaria, La hechicería. inimizades, La enemistad. pessoas que não conseguem ter amizade, desenvolver um relacionamento com ninguém. Gente que no tiene amistad ni hace relación con Gente linguaruda, briguenta, nadie. Gente bocona y peleona. é pecado. Es pecado. Porfias, Los pleitos. Las emulações. contiendas. Emulações são competições, No son competiciones. iras, Las iras. pelejas, Pelea. dissensões, Tensiones. heresias, Herejías. invejas, Las envidias. homicídios, Homicidios. bebedices, Borracheras. glutonarias Glotonería. e coisas semelhantes a estas, Semejante a esto. acerca dos quais vos declaro, Lo cual ya os declaro. como já antes vos disse, Ya os dije. que aqueles que tais coisas cometem Que tales cosas cometen. não herdarão o reino de Deus. Estarán en el reino de Dios. E coisas relacionadas a Y essas. lo relacionado a esto. Naquele tempo não existia pornografia na En internet. ese tiempo no había pornografía. en Então, internet. pornografia, Pornografía. pedofilia, Pedofilia. crime de colarinho branco, Crimen de collar blanco. esvaziamento de cofres públicos, Vaciar la caja fuerte pública. mentiras e promessas políticas, e aí vai. Mentira, promesas públicas y así va. São coisas que separam o homem de Deus e são coisas que separam os homens dos homens. São coisas que separam famílias, são coisas que separam a sociedade, as nações e os povos, os estados, e aí vai. Es lo que separa el hombre de Dios al hombre y el hombre de la familia. São efeitos do pecado que podem ser aniquilados se nós olharmos e verificarmos que nós podemos obter o perdão dos nossos pecados se ouvirmos o que Deus quer que nós façamos. Frutos de pecado que pueden ser exterminados si vemos el perdón que recibimos de Dios. Deus não quer que você caminhe caminhando um fardo pesado de pecados. Dios quiere que
lleves una carga pesada de transgressões. de transgresiones. Deus se manifesta através do profeta Isaías dizendo A través de Isaías dice que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como a escarlata. que vuestros pecados sean rojos como escarlata. Eu vou traduzir o versículo. Se vocês me ouvirem, se vocês voltarem para mim, Si ustedes vuelven a mí, eu transformo vocês os branquinhos. transformaré blancos. Os farei brancos, puros como a lã. Os haré blancos, limpios como la lana. O pecado traz El doenças, pecado trae enfermedades, mas um efeito do pecado. pero el efecto del pecado, Para vocês terem uma base, senhoras, nós homens não temos essa oportunidade, não queremos ter. para que tengan una base, no tenemos esa oportunidad ni no queremos tener. Eva no jardim do Éden não tinha dor nem para ter filhos, nem no parto. El Edén no había dolor para ni para tener hijos. E Deus foi falando. Y Dios fue hablando. Pecaram? Pecaron, Tá, agora com dores você terá filhos. ahora con dolores tendrás hijos. A terra não tinha espinhos, agora vocês vão produzir La espinhos. tierra no tenía espinas, ahora tendrá espinas. Agora vai vir contendas, Habrá contienda coisas dessa natureza. y de la naturaleza. O pecado traz doença, El pecado trae enfermedad. não só doença física, No solo enfermedad física, a doença espiritual, enfermedad a espiritual, doença das brigas e das contendas também sociais. enfermedad de peleas O y pecado contienda. traz isso e Deus não quer que você viva isso. El pecado trae eso y Dios no quiere que Deus vivamos não eso. quer que vivamos isso. Dios no quiere que vivamos Nós eso. vamos estar fazendo a campanha em favor do Rio de Janeiro Haremos campaña a favor de Río de Janeiro. no dia 18 de março. Día 18 de marzo. Deus salve o Rio. Dios salve a Río. Se o pecado não tivesse entrado na vida do homem, Si el pecado no hubiera entrado a la vida del o hombre, Rio de Janeiro seria mais bonito do que é. Río de Janeiro sería más bonito de lo que Nós não teríamos violência nenhuma em planeta, ou seja, em estado nenhum, em planeta nenhum, vamos dizer no assim. habría violencia en lugar alguno ni en Não haveria violência no Rio de Janeiro. No habría eso en Río de Porque vai dizer, Janeiro. mas nem existiria o Rio de Janeiro. Eu não sei, talvez existisse. Si no existiría, no sé si existiría. Deus disse ao homem para que crescesse e frutificasse. Ora, Dios le dijo al hombre que se fructifique. mas de qualquer maneira não haveria violência. De una forma no había violencia. Não haveria necessidade de polícia, de exército, de bombeiro. No necesitaría policía ni voluntario. Tudo seria perfeito. Todo sería perfecto. Mas o pecado traz Pero el doenças pecado trae em enfermedades. todas as suas En frentes. todas sus frentes. O pecado também traz sofrimento. El pecado trae sufrimiento. O sofrimento da vergonha. Sufrimiento de la vergüenza. A Bíblia Sagrada nos diz, meus La irmãos, Biblia nos dice, hermanos míos, que a partir do momento que foram abertos os olhos de Adão e Eva, abrieron los ojos de Adán y Eva. um olhou para o outro e falou: tu tá pelado. Entre ellos se miraron y dijeron, están Tu desnudos. também tá pelado, seu miserável. Estás desnudo tú. Tá vendo? Mire, Vergonha. vergüenza. Cozeram para eles folhas de figueira, Hicieron para ellos ropa con hojas. fizeram aventais, Hicieron delantales. mas viram que não estava bom, não estava perfeito. Vieron que no era perfecto. No era Adão e Eva experimentaram o sofrimento da vergonha. experimentaron la vergüenza. A Bíblia Sagrada diz que quando ouviram a voz de Deus passeando pela viração do dia no jardim, Dice cuando oyeron la voz de Dios al mediodía. eles tiveram vergonha Tuvieron vergüenza. e demonstraram a sua vergonha quando procuraram se Y esconder. demostraron su vergüenza cuando se escondieron. A Bíblia Sagrada nos diz que escondeu-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Adán y Eva se escondieron de Dios en los árboles. Não é que eles eram Adão e Eva, gente do mato, caipiras. Não, não, não. Que los hicieron campesinos, gente del campo, ¿no? Eles tinham vergonha, Tenían vergüenza. sabiam que haviam transgredido, Sabían que habían pecado. conheciam agora o bem e o mal, Conocían el bien y el mal. e sabiam que haviam feito uma coisa má. Sabían que hicieron algo malo. Vergonha! La vergüenza. Toda pessoa que peca deliberadamente, cedo ou tarde, se envergonhará da sua atitude. Todo el que peca se avergonzará de su actitud. Quantas pessoas cometem crimes bárbaros ¿Cuánta gente comete crimen bárbaro? e ao serem entrevistadas dizem que estão arrependidas e sentem vergonha? Al ser entrevistado siente vergüenza y Quantas pessoas dizem que não, nós somos livres para tudo, cuánta gente dice que son libres para todo. mas às vezes ao serem flagradas em atitude onde estão nus, praticando atitudes sexuais totalmente enganosas e erradas, Pero ser fragados desnudos cometiendo. essas pessoas têm vergonha. Esas personas tienen vergüenza. Recentemente uma pessoa, Recientemente una persona. não vou dizer o nome pela falta da necessidade, No diré el nombre por falta de necesidad. mas uma pessoa conhecida, Una persona conocida. ela teve um problema e esse problema está sendo dito como Tuvo un problema y está siendo dicho como essa pessoa tivesse tido um relacionamento com um homossexual e não tivesse pago. si la persona hubiera tenido relación con homosexual y no había E o pagado. homossexual esfaqueou essa pessoa. El homosexual lo acuchilló. E essa pessoa está envergonhada, não quer falar. Y esa persona está avergonzada, no quiere hablar. O pecado traz a vergonha. El pecado trae la vergüenza. Adão e Eva tiveram vergonha. Adán y Eva
Pero tuvo una vergüenza. Esdras fala no capítulo 9, versículo 6, dizendo: meu Deus, estou confuso e envergonhado Esdras dice, estoy confuso y avergonzado. para levantar a ti a minha face, Para levantar a ti mi rostro. porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça Porque nuestras maldades se multiplicaron e en a la nossa cabeza. culpa tem crescido até os La céus. culpa ha crecido hasta los cielos. O pecado traz vergonha até mesmo àqueles El pecado trae vergüenza hasta aquellos que querem se manifestar diante do Todo-Poderoso. que quieren manifestarse ante el Todopoderoso. Esdras fala abertamente sobre isso. Esdras habla E abiertamente não sobre é esto. só a vergonha. No solo la vergüenza. O pecado também traz a culpa. El pecado trae la culpa. O sentimento de culpa que o mesmo Esdras está dizendo. Sentimiento de culpa que Esdras dice. Multiplicaram-se as nossas iniquidades sobre a tua face e sobre a nossa cabeça. Se multiplicaron nuestro pecado E a sobre la nossa faz culpa tuya. tem crescido até os Y nuestra céus. cabeza y la culpa ha crecido O hasta el pecado cielo. traz sofrimento porque o pecado também traz a culpa. Trae sufrimiento porque también trae la culpa. Algumas pessoas infelizmente carregam o peso da culpa do pecado até a sepultura. Algunos infelizmente cargan la culpa del pecado hasta la sepultura. Um senhor Un señor, aparentemente íntegro, aparentemente íntegro, ele numa certa ocasião, en una cierta ocasión, ele, não vou citar pessoas, algumas poderia citar, mas ele chamou um pastor él llamó a un pastor que eu conheço que yo conozco. e disse: pastor, Le dijo, pastor, eu sei que eu não vou viver muito tempo, sé que no viviré mucho tiempo, mas eu não quero levar para a sepultura um peso, pero no quiero llevar a la sepultura un uma peso. carga que eu carrego há tanto tempo, Carga que peso tanto tiempo. uma culpa que eu carrego há tanto tempo. Culpa que llevo tanto tiempo. E ele confessou um pecado gravíssimo Confesó un pecado gravísimo que o vinha fustigando, que lo estaba fustigando, que o matava dia após que dia, lo mataba día tras día, porque ele trazia aquele peso sobre ele mesmo. que llevaba ese peso sobre él mismo, E ele confessou aquele pecado y confesó el pecado. e disse: agora eu estou livre, Dijo, ahora estoy libre, agora eu já não sinto mais o peso. ya no siento el peso. Podem me julgar, eu errei, eu tive vergonha, esse peso me acompanhou, Pueden juzgarme pecado, el mas peso me agora acompaña. eu estou livre Ahora estoy libre do peso dessa culpa, del peso de esta culpa, porque eu sinto perdão pela minha confissão. porque siento el perdón por mi confesión. Disse essas palavras Dijo esas palabras, e veio a falecer alguns momentos depois. falleció unos momentos O después. pecado traz um peso de culpa horroroso. Ninguém merece esse peso, essa culpa, não. El pecado trae peso de culpa pesado. Você não precisa carregar esse peso, No não. necesitas cargar este peso. Davi fala sobre o assunto no Salmo 38, versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Mis maldades ultrapasan mi cabeza, dice David en Salmo. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Cargas pesadas para mis fuerzas. Havia necessidade de livrar-se desse peso de culpa. Habría necesidad de librarse de ese peso E de Davi culpa. só se livrou desse peso e dessa culpa David se libró solamente de ese peso de quando culpa. admitiu que havia cometido agravos contra o Senhor Deus Todo-Poderoso Cuando admitió e sus contra agravios pessoas. contra Dios y las personas. Deus está aqui Dios está aquí. e Deus é poderoso para perdoar você em Cristo Jesus nessa tarde. Dios es poderoso para perdonarte. Se a sua vida está uma desgraça completa, Si tu vida está en una desgracia não completa, adianta culpar nada pessoas, sirve culpar a la não gente. adianta culpar Nada Deus. sirve culpar a Dios. A culpa é sua, La culpa es tuya. mas Deus quer livrar você dessa culpa Pero hoje. Dios quiere librarte de esa Nós culpa podemos hoy. discutir o pecado, Podemos discutir el nós pecado. podemos falar sobre o pecado, Podemos hablar sobre mas el nós pecado. não podemos ignorar o pecado. Pero no podemos ignorar Devemos el pecado. pedir perdão dos nossos pecados, Debemos pedir perdón de nuestros para pecados. que vivamos bem, Para vivir bien. para que tenhamos esperança. Para tener esperanza. Tem muita gente que acha que pecado Hay mucha gente que cree que pecado reside apenas nas coisas exteriores ou nas coisas visíveis. apenas está en lo exterior y visible. Mas vocês verificaram, meus irmãos, Verán visto, hermanos míos, que a grande maioria dos pecados são como as infecções e as bactérias e as que la viroses. mayoría de los pecados son como infecciones y São virosis. invisíveis aos olhos Son humanos, invisibles a los ojos mas humanos. você sabe que ele está lá. Pero sabes que está allá. Você sabe que está acontecendo. Sabes que está sucediendo. Deus dá a você poder e inteligência para se levantar e se livrar dessa maldição, essa maldição que mata. Inteligencia para librarte de esa maldad. Aleluia, ese poder que louvado mata. seja o nome do Senhor Jesus. Alabado sea el Señor Jesús. O pecado traz sofrimento e dor. El pecado trae sufrimiento y dolor. Não foi só a dor física, No solo dolor físico, mas a dor mental. sino dolor mental. A dor, eu diria, Diría dolor
que curva as pessoas. que curva a las personas. E quem as vê curvada não sabe o que fazer porque não sabe exatamente o que está acontecendo. Y quien los ve no sabe qué hacer porque no sabe qué Com pasa. pessoas que estão se curvando pelo efeito maligno, maléfico e destruidor do pecado. Con la gente que se encurva con el Paulo poder fala: maléfico del pecado. não vos enganeis, porque Deus não se deixa zombar. Dice, no os engañáis porque Dios no se deja Aquilo que o engañar. homem semeia, ou que se semeia, também se colhe. Lo que se siembra se Falando cosecha. ainda aos Hablando a Gálatas, los Gálatas. o pecado El pecado destrói. El pecado destruye. O pecado destrói famílias. Destruye familias. O pecado destrói a alma. El pecado destruye el alma. Você pode tentar ignorá-lo. Puedes intentar ignorarlo. Deus está me falando que tem pessoas que estão tentando dizer: não, isso não é comigo, é contigo sim. Dios me dice que hay gente de que no es con la persona Você misma. só vai sair desse fundo de poço se você reconhecer Saldrás de ese fondo de pozo cuando que você precisa de ajuda que necesitas ayuda e que só Deus pode ajudá-lo. y que solo Dios puede ayudarte. Você só pode ser perdoado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Puedes ser perdonado por el sacrificio de Cristo en Só la cruz. Deus pode te ajudar. Solo Dios te puede ayudar. O pecado machuca porque o pecado traz a morte, meus El irmãos. pecado lastima porque trae Em la muerte. Gênesis hermano. 2,17 está bem pertinho aqui. Génesis 2:17 está cerquita O aquí. dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Cuando comáis del árbol de conocimiento olha, del bien y dela não comerás, del mal, mira, no comerás. porque no dia que dela comeres, certamente Cuando morrerás. de ella comas, ciertamente morirás. Não é só a questão espiritual, existe também a questão física. No es cuestión espiritual, sino que Deus física. é claro, comeu, Dios es morreu. claro, comió, murió. Deus é claro ao dizer isso. Dios es claro al decir esto. Não é inteligente pecar. No es inteligente pecar. Não é inteligente viver essa vida promíscua só porque o mundo te ensina No es assim. inteligente vivir vida promiscua. porque el Ouça o mundo que te Deus enseña. está te dizendo e você viverá. Oiga lo que Dios te dice y vivirá. Talvez essa seja uma pregação pesada, uma pregação antiga. A veces sea predica Mas pesada, não é não, meus irmãos. antigua, pero no lo es. É uma pregação recente, porque nós nunca vimos tanto pecado em uma geração como os pecados que corroem o século 21. Predica reciente porque nunca hemos visto tanto pecado Temos a consumiendo sensação el siglo XXI. Que a educação que o homem tem tido, La educación que el hombre ha tenido, essas rusgas maléficas do politicamente correto, esas actuaciones del políticamente tanta correcto, coisa que agride o Deus Todo-Poderoso, tanto que agrede al Dios Todopoderoso. parece ter criado uma sensação que o homem é livre para pecar da forma que quiser, Parece que hay sensación de que el hombre porque puede não pecar haverá juízo, porque no habrá juicio. mas haverá juízo ao pecador. Pero habrá juicio para el pecador. Por isso a Bíblia Sagrada nos manda pregar essa mensagem, Por sim. eso la Biblia manda predicar É a mensaje. mensagem que pregaram os profetas. Predicaron los É a profetas. mensagem que pregou João Batista. Que predicó Juan É Bautista. a mensagem que pregou Jesus Cristo. Que predicó Cristo É a Jesús. mensagem que pregaram os apóstolos, os discípulos. Que predicó los apóstoles y discípulos. Arrependei-vos, 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 porque ha chegado o reino de Deus. Arrepentidos porque ha llegado el reino de los cielos. O pecado traz a morte. El pecado trae la muerte. O pecado separa de El Deus. pecado separa de Dios. O pecado proporciona experiências amargas. Proporciona experiencias amargas al A pecado. Bíblia Sagrada fala que através de um homem entrou o pecado e veio a morte. La Biblia dice a través de un hombre vino el Mas pecado, la também por muerte. causa de um homem Pero también a través de un hombre veio a vida, veio a salvação, veio o perdão. vino la vida, la salvación y el perdón. Deus perdoa você. Dios te perdona. A morte física, meus irmãos, relacionada ao pecado é uma coisa impressionante. La muerte física relacionada al pecado son impresionantes. Recentemente nós temos visto. Recientemente hemos visto. Não queremos entrar no assunto porque não compete a nós entrarmos no assunto. No queremos entrar en el asunto porque no nos Mas nós compete. vemos guerras de quadrilhas Vemos guerras de cuadrillas. e jovens morrendo à bala. Jóvenes muriendo baleados. Vemos pessoas que fazem a questão das drogas Gente que hace la cuestión de las e drogas morrem y prematuramente. mueren prematuramente. Vemos pessoas que às vezes se envolvem com a mulher ou o marido do outro Gente que se mete con el marido o e el os marido crimes de otro. passionais acontecem. Los crímenes pasionales suceden. Quantas pessoas morrem praticando roubo? ¿Cuánta gente practicando robo? Quantas pessoas morrem praticando atitudes pecaminosas? ¿Cuánta gente muere practicando O actitudes pecado pecaminosas? mata. El pecado mata. O pecado mata. El pecado mata. E traz também a morte espiritual. También trae la muerte espiritual. É a penalidade do pecado. Es la penalidad del pecado. Leva, afinal, à separação de Deus por completo. Al final lleva a la separación de Dios. por Não é uma completo. perspectiva agradável, eu diria No es assim. perspectiva Mas agradable. é assim que o pecado fere, é assim que o pecado separa, é assim que o pecado fará com que muitas pessoas, infelizmente, ouçam a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus Pero anjos. así el pecado actúa y Dios te dice que apartados de mí y apartados para el fuego del diablo.
Adão e Eva, meus irmãos, foram expulsos do paraíso. Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso. Mas esse paraíso não era o paraíso perfeito. Pero ese no era el paraíso perfecto. Existe uma mensagem que eu fiz há uns 15 anos atrás, vou pregar qualquer dia para Hay un vocês. mensaje de 15 años atrás que hice y prediqué un día. Reconquistando o paraíso perdido. Reconquistando el paraíso perdido. Esse paraíso onde estava Adão e Eva tinha um defeito. Paraíso donde Adán y Eva estaban había un defecto. Porque nesse paraíso entrou o pecado. Porque en ese paraíso entró el pecado. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, Desde que Jesús entró en la cruz del a Calvario, partir do momento que ele cumpriu desde que él cumplió tudo que deveria cumprir para que morresse a morte, nos substituindo, lo que debía cumplirse para a morte foi vencida, la muerte fue vencida. o pecado foi vencido, El pecado fue vencido. as enfermidades foram La vencidas enfermedad fue vencida. e a oportunidade lhe foi aberta. Y la oportunidad fue dada. Deus dá a você a oportunidade de reconquistar o paraíso perdido. Dios da la oportunidad de reconquistar el Existe paraíso um perdido. lugar preparado que é muito melhor do que o jardim do Éden, onde estavam Adão e Eva. Hay un lugar preparado mejor que el que estaba. Porque é um lugar onde a Bíblia Sagrada nos fala Porque es lugar donde la Biblia que nos nesse dice lugar não entrará coisa alguma que possa contaminar a cidade de que Deus. allí no entrará cosa alguna Nesse que lugar contamine. não entrará o pecado. No entrará el pecado. Nesse lugar nós estaremos para sempre com Deus e não haverá morte, Estaremos allí para siempre. não con Dios y haverá no habrá muerte. pranto, No habrá llanto. não haverá separação, No habrá separación. só haverá alegria. Isso eu garanto aos irmãos biblicamente. Solo habrá alegría. Eso es garantía. Você pode reconquistar o paraíso perdido Tú puedes reconquistar el paraíso se você perdido. aceitar Jesus como seu Salvador. Si aceptas a Jesús como tu Porque a Salvador. única maneira de se vencer os efeitos do pecado. Porque la única forma de vencer el efecto Você del que pecado. ainda mente, Gloria a Dios. você que ainda mente, Tú que todavía mientes. a mentira mata. La mentira mata. Você que sorri com o seu lábio, Tú com que a sua sonríes boca, Con tu boca. mas o seu coração é carregado de maldade, de malícia. Pero tu corazón está cargado de malicia. Você que elogia, Tú que mas ainda tem inveja no seu coração. tienes envidia todavía en tu corazón. Você que é crente, Tú que eres creyente. mas ainda participa da violência Pero todavía participas de la violencia. e entende que se necessário for, você é capaz de cometer até Que homicídios. si fuese necesario cometerías Hoje eu homicidio. estava lendo para os irmãos no programa Mensagens Hoy Cantadas leía en el programa Mensajes Cantadas. uma matéria de um pastor En la materia de un pastor anglicano, anglicano. 15 anos sendo pastor de uma igreja, 15 años siendo pastor de una e iglesia. ele confessou Y él confesó que estava misturando igreja, cristianismo que mezclaba la iglesia del cristianismo com feitiçaria. con la hechicería. Observe vocês, Observen ustedes. feiticeiros não herdam o reino de Deus. Hechiceros no heredan E el abram reino os de Dios. olhos, Y abran los ojos. porque se não for pelo Espírito de Deus, vocês não vão enxergar o que é o mover de Deus e o que não é. Si no fuera por el Espíritu de Dios, no Toda verán obra que es da mover. carne é pecado. Toda obra de la carne es Toda pecado. porfia, toda peleja, toda dissensão, toda heresia. Todo pleito, contienda, Isso afasta o heresía. homem de Deus. Aparta al hombre de Isso Dios. é doutrina. Eso es doctrina. Isso é pecado. Eso es pecado. Toda bebedice, Toda borrachera. toda glutonaria, Toda glotonería. todo disse-me-disse, Todo dígame. todo tipo de coisa que desagrada ao Senhor é pecado. Todo lo que desagrada a Dios es Afasta o pecado. homem de Deus. Aparta al hombre de Leva a Dios. pessoa para o inferno Lleva al hombre al infierno. para sofrer os tormentos infernais eternamente. Para sufrir tormento. Mas a oportunidade está dada. La Você pode vencer os efeitos do Tú pecado. puedes vencer el efecto del pecado. Você pode permitir Deus curar as suas Puedes feridas. dejar que Dios sane tus heridas. Jesus venceu o pecado. Jesús venció el pecado. Nós podemos vencer em Cristo o pecado. Podemos vencer en Cristo el pecado. Jesus te levanta. Jesús te levanta. Jesus te perdoa. Jesús te perdona. Pela palavra fostes lavados. Por la palabra fuisteis Pelo lavados. sangue sereis purificados. Por la sangre E sereis vivereis uma purificados. vida de esperança. Llevaréis una Você vida de tem esperança. essa oportunidade. Tienes esa oportunidad. Você tem a oportunidade de sair do vale da mediocridade. Oportunidad de salir del valle Você de tem a mediocridad. oportunidade de sair do vale da miséria, Tienes oportunidad de salir del da valle de desgraça, miseria, de la desgracia, dessa enfermidade que você não a de vence, la enfermedad que no vence, desse fardo de culpa que você não aguenta mais carregar. de la carga de culpa que ya no puedes Deus te cargar. conhece Dios te conoce desde a unha do dedinho do pé desde la uña de tu dedo até o del pie, último fio do seu cabelo. hasta el último pelo de Deus de tu conhece, sabe, é poderoso para discernir toda e qualquer intenção do seu coração. cabeza. Es poderoso para discernir Se cualquier você intención tem de tu corazón. intenção boa, se a sua intenção é boa, Si tienes intenciones buenas,
Deus tem planos bons para você. Tiene planos buenos para usted. Os caminhos estão diante de você Los hoje. caminos están delante de ti hoy. Quer vencer esse peso? ¿Quieres vencer este peso? Quer vencer essa separação de ¿Quieres Deus? vencer esta separación de Dios? Você ora e Deus não responde. Ahora si Dios no responde. Você profetiza feito profeta de Baal. Profetizas como un profeta de Dá Baal. profetada, fala mal de tudo, não apoia a sua igreja, os seus pastores e ainda acha que é de Deus. Haces profecías, nos ves Você al pastor y está crees em que es de Dios. pecado. Estás en pecado. Pecado te separa de El Deus. pecado te separa de Você Dios. acha que Deus não te conhece? ¿Crees que Dios no te conoce? Então você é mais tolo do que você pensa, Eres más porque necio de Deus lo te que- conhece. de lo que piensas, porque Deus Dios te conoce. conhece a mim. Dios me conoce. Deus conhece esses obreiros aqui, sabe quem é bom obreiro e quem não é bom Dios obreiro. conoce a los obreros aquí. Deus sabe quem é você. Dios sabe quién eres tú. E Deus tem oportunidade para todos nós. Tiene oportunidad para Deus todos te nosotros. levanta. Dios te levanta. O pecado foi vencido. El pecado fue vencido. A culpa pode ser vencida. La culpa puede ser vencida. O que está te ferindo e separando você da sua família, dos seus amigos? Lo que te hiere y te separa de tu familia y Você amigos. já não tem mais amigos. Ya no tienes amigos. A sua família já não te suporta Tu mais. familia ya no te aguanta más. Porque você não é uma pessoa boa. Porque no eres una persona Porque buena. você é uma pessoa que está carregada desse fardo de pecado, está proliferando pecado na sua vida. A sua vida é uma cultura de pecados. Eres quien carga pecados y tu vida es cultura de pecados. Reaja em nome de Jesus Cristo. Reacciona en nombre de Cristo. Eu posso garantir a vocês que a mão de Deus está levantando vocês hoje, se vocês quiserem. Os puedo garantizar que la mano de Dios os levanta. Não tem jeito de vencer o pecado a não ser através de Jesus Cristo. No hay forma de vencer el pecado. Essa si no es con doença que Cristo. você tem não passa com nada. Ese mal que tienes no pasa con nada. Semente mal lançada, ou seja, semente ruim semeada. La semilla mal plantada. Não tem o que possa fazer você colher um fruto bom se você semeia uma semente ruim. No hay lo que pueda hacer que coseches algo bueno. Mas sigas, Deus te levanta se você quiser. pero Dios te levanta si quieres. Deus te lava se você quiser. Dios te lava si quieres. Deus te perdoa em nome de Jesus Cristo. Dios te perdona en nombre de Cristo. Porque Ele não tem prazer na sua derrota. Porque Él no se complace en tu derrota. Ele não tem prazer na sua doença. No se complace en tu enfermedad. Ele não tem prazer na sua No se morte. complace en tu muerte. Deus não quer dizer a você, não te conheço. No te quiere decir no te conozco. Deus quer dizer a você, não, eu te conheço sim. Dios te dice yo te conozco, sí. Assim como Satanás foi falar com Deus, olha, viu Jó? Deus falou, não, eu conheço Jó, Jó é boa gente. Como Satanás habló con Dios y le dijo, mira, É isso que Deus quer falar a seu respeito. Dios quiere hablar bien a tu respecto. Receba Jesus Cristo hoje como seu Salvador. Todos vocês, essa palavra é para todo mundo. Recibe a Jesús como tu Salvador. É para esta todo palabra es mundo. Para todos, es para todos. Só se vence o pecado se for através de Jesus Cristo. Solo se vence el pecado a través de E Cristo. você está tendo a oportunidade hoje. Deixa Jesus entrar na sua vida. Tienes la oportunidad hoy, deja de Jesús entrar a tu vida. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deja a Jesús entrar a tu corazón. Não existe cura para o pecado através de No hay remédios. sanidad del pecado a través de Não remedio. tem injeção para o No pecado. hay inyección para el pecado. Não tem tratamento homeopático ou alopático para o pecado. No Não! hay tratamientos para el pecado. Pecado só existe o perdão. E quem perdoa é Jesus Cristo. Pecado solo existe un perdón. Quer o perdão do seu pecado? Aceita Jesus. ¿Quieres perdón de Você tu crente, pecado? reconheça que você tem sido um crente ruim. Acepta a Jesús, reconoce que has sido un creyente malo. Você desviado, volta para Jesus. Descarriado, vuelve a Jesús. Ele venceu o pecado e você pode vencer hoje também se você der um passinho para Ele. Él venció el pecado y tú puedes Coloca-te de vencerlo si pé, das un igreja, em nome de pasito hoy. Jesus Cristo. Pares, iglesia, en nombre de Cristo. Deixa Jesus encher a sua vida. Deja que Jesús llene tu vida. Deixa Jesus encher sua vida com seu espírito e o seu amor. Encher seu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, venha em mim morar. Deixa Jesus morar em você. Vem aqui à frente. Deja que Jesús vive en usted. Ven Vem adelante. aqui receber Jesus como seu
perdoador, o seu Salvador. como tu Salvador. Esse fardo só vai sair de sobre você Esa carga solo saldrá de usted. se você sair daqui hoje com Jesus no seu coração. Vem cá, vem. Si sales de aquí hoy con Cristo en tu corazón. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, venha em mim morar. Cristo, meu Cristo, venha em mim morar. Deus te levanta se você quiser. Te levanta si quieres. Não tem comprimido que perdoa pecado. No hay pastilla que quite el pecado. Não adianta você caminhar levando uma cruz daqui até Aparecida, ou daqui até a Jerusalém, ou daqui até, enfim, você que é para Meca, não adianta. No hay forma que quieras llevar una cruz cargando a cualquier lugar. Se você aceita Jesus hoje de todo o seu coração, Ele perdoa você de todos os seus pecados. Si aceptas a Cristo con todo tu corazón, Él perdona todos tus pecados. A sua oração será respondida, Tu oración será respondida. tudo a seu tempo. Todo a su tiempo. Você vai sair dessa miséria que está te levando à morte. Saldrás de la miseria que te lleva a la muerte. O pecado El pecado tem salário, tiene sueldo. e o salário do pecado é a Y el morte. sueldo del pecado es la muerte. Mas o dom gratuito de Pero el Deus don gratuito de Dios é a vida eterna. es la vida eterna. Você sabe que a sua vida tem coisas que precisam fazer um acerto. Sabes que en tu vida hay cosas que hay que arreglar. Deus está te chamando aqui, vem cá, vem. Dios te está llamando aquí, ven. Vem cá, Deus está chamando você. Essa palavra é para você, sim. Ven, Dios te llama, esta palabra es para ti. Não é porque o culto vai terminar e você vai embora, você se livrou. No es porque el culto va a terminar y te vas, te libraste. Não adianta, ufa, acabou o culto, ainda bem que não aguentava mais ouvir aquilo. Não. En el caso de sentirse aliviado por Essa mensagem vai martelar na sua cabeça para o resto da sua vida. este mensaje martillará en tu cabeza el resto de ti. Deus falou contigo. Dios habló contigo. Deus falou com essa igreja. Dios habló con esta iglesia. Vem receber Jesus, vem receber o perdão, vem. Ven a recibir a Jesús el perdón. Ven. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, Y está descarriado de los caminos del Señor. volta para Jesus agora, volta. Vuelve a Jesús ahora. Volta, irmão querido, volta para Jesus agora, volta, Jesus está te chamando. Vuelve, Jesús te está llamando. Volta, Jesus está chamando você. Vuelve, Jesús te llama. Jesus não quer você perdido, Jesus quer você salvo. Vem agora. Jesús no quiere que estés perdido, quiere verte salvo. Vamos orar por essas pessoas, meus irmãos. Vamos orar, que Deus abençoe vocês, fortaleçam-se no Senhor. Oremos por essas pessoas, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Nós temos vidas na sua presença, Senhor, que se entregam a Ti nesse dia. Vidas que precisam do perdão, precisam da alegria da salvação. O Senhor é poderoso, Senhor meu Deus, para entrar e viver nesses corações a partir desse momento. Todas essas pessoas, Senhor meu Deus, que na verdade são aceitas pelo Senhor, elas simplesmente se entregam. Que essas pessoas, meu Deus, sejam abençoadas, que tenham os nomes escritos no livro da vida, que sejam fortalecidas e tenham entendimento da sua verdade, e permaneçam firmes até o dia em que o Senhor chamá-las à eternidade. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, receba essas vidas, purifica essas vidas, abençoa essas vidas. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está recebendo essas pessoas, vindo fazer morada nesses corações, corações também dos nossos ouvintes, Senhor meu Deus. Temos também pessoas que se unem ao nosso ministério, ó Pai, que sejam instrumentos de valores e que venham agregar, meu Pai, que venham agregar cada vez mais à sua obra, que sejam, ó Deus, uma bênção em suas mãos e que nos ajudem nessa caminhada, nessa jornada, fazendo tudo quanto o Senhor colocar, meu Deus, em suas mãos para que façam. Esses que retornam, ó Pai, se o Senhor perdoa, se o Senhor recebe, nós não podemos negar e não negamos. Também recebemos de volta, Senhor meu Deus, para que conosco estejam glorificando o nome do Senhor, fazendo a obra do Senhor, até que o Senhor chame a sua igreja para o seu repouso. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa esse povo, guarda, Senhor,
purifica de todo mal, ajuda, Senhor meu Deus. Sei que o inimigo virá com mais força agora, mas que estejam fortalecidos, Senhor, fortalecidos, meu Deus, para permanecer em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus, amém. Podem louvar a Deus, meus irmãos. Vocês serão orientados agora pelos irmãos, pelas irmãs. Vão receber uma orientação, todos vocês, a respeito de como proceder a partir de agora. E vocês vão ficar felizes conosco. Bem-vindos, meus irmãos, todos vocês bem-vindos. Que prazer é ver almas salvas para o reino de Deus. Podem louvar a Deus com palmas, palmas, palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus. É o nosso Deus quem nos dá vitória, cantemos. É meu Deus quem me dá vitória, é meu Deus quem me dá vitória, é meu Deus quem me dá vitória, Senhor, é Ele quem me dá poder. É meu Deus quem me dá vitória, é meu Deus quem me dá vitória, é meu Deus quem me dá vitória, Senhor, é Ele quem me dá poder. Em breve no céu estarei, em breve no céu estarei, contemplando sua face linda, Senhor, belos hinos a te cantarei.